Fala pessoal, beleza? Gabica aqui na área para o Pergunte ao Gabica, o primeiro da história desse canal, onde eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. E pessoal, nesse vídeo quem vai me ajudar é o Jonas Caetano, que está aqui por trás dos panos, atrás das câmeras, que vai ler essas perguntas e vai responder algumas comigo também. Bora lá então. Boa, Gabica, primeira pergunta aqui, ó, do Matheus Araújo. Por que tá tão difícil achar aquele back favorito padrão? Ai, fala de back, tem gente que até que chora, né? Eu não vou mentir pra vocês, eu cheguei a fazer até um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui nos cards, onde eu comentei que de fato, depois da pandemia, o back favorito ficou um mercado muito difícil de ser trabalhado. Por quê? Porque ele movimenta demais a odd, ou seja, diversas vezes quando você não pegar o gol, você vai tomar ali 5, 10% com extrema facilidade, algo que não acontecia lá no passado. E hoje, atualmente, pelo menos na minha opinião, o futebol realmente está mudando. Então assim, não tem mais bobo no futebol, amigo. Agora dá pra você, com certeza você já deve ter lembrado o Galvão Bueno nessa resposta minha. Mas é a verdade, até mesmo as equipes lá na parte de baixo da tabela acabam dando trabalho para as equipes da parte de cima. Então isso naturalmente acaba atrapalhando um pouco o nosso trabalho. Inclusive, tá? Teve uma declaração do Mikel Arteta, que enfrentou agora o Luton Town, e ele fez questão de elogiar a equipe, que é 17º colocado na Premier League, dizendo que se fosse em qualquer outra liga, essa equipe era para estar um pouco mais acima pelo desempenho dentro de campo. Então dá pra gente entender, né, a magnitude dessa situação de pegar um favorito e ter um pouco mais de dificuldade em trabalhar a favor dele. Você achou da resposta ficou muito grande? Dali, top demais a resposta aí, Gabica. E agora a pergunta do Igor Silva. Quantos jogos tem feito simultâneo? Tenho pensado a passar a assistir somente um por vez. Cara, legal. Muita gente já me perguntou sobre essa questão de trabalhar vários jogos. Eu, particularmente, trabalho pelo menos 4 partidas, principalmente num sábado de Bundesliga, que a gente sabe que é lotado. E assim, eu acho que depende muito da pessoa. Então, se você já está pensando em trabalhar apenas um jogo, provavelmente você já entendeu que você focar em uma partida apenas facilita o seu trabalho. Então você deve fazer isso, não tem certo e não tem errado. Inclusive, às vezes eu vejo um pouco de vaidade, sabe, da galera, de querer, sabe, postar aquela foto bonita no Instagram, com aquela porrada de janela de jogo aberto, e falar, caramba, eu tô trabalhando 20 jogos ao mesmo tempo. Quando na verdade não é assim. Basicamente pra mim é como se fosse uma pescaria. Então vamos dizer assim que eu coloco 4 varas. Lá ele. Mas não teve como. Não teve como, foi mal. Mas enfim, 4 varas, né? Então pra mim assim, os 4 jogos são como se fossem 4 peixes, tá? Fazendo uma analogia por aqui. E aí, normalmente eu trabalho jogos similares. Então, por exemplo, se tem um Bayer Leverkusen e um Bayern de Munique, eu não vou conseguir ir só pro Bayern de Munique. Por quê? Porque se eu vou pro Bayern de Munique, ele me dá padrão de entrada, e aí no Leverkusen ele daria, eu trabalho o Leverkusen. Então por isso que eu gosto de abrir 2 jogos. Mas eu já tô há muito tempo nisso daí, já tô acostumado a ver várias partidas ao mesmo tempo. Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. E galera, eu vou fazer um pedido sincero aqui pra vocês, tá? Ó, se vocês quiserem parte 2 desse vídeo, querem que eu responda perguntas de vocês, ó, já deixa aqui nos comentários do YouTube. Quem sabe o episódio 2 do Pergunte ao Gabica é respondendo a sua pergunta aqui no YouTube. E claro, não deixa de seguir lá no Instagram. Boa, Gabica. Agora a pergunta do Thiago. Melhores bolas paradas atualmente? Eu queria saber um pouco mais sobre as bolas paradas aí, como você está trabalhando aí. Legal, cara, é uma estratégia que eu gosto muito de trabalhar e atualmente não tem como falar novamente do Arsenal nesse vídeo, porque até repercutiu agora aí que o Arsenal contratou em 2021 o treinador de bolas paradas do Brentford, tá? Que também é um time da Premier League, que inclusive fazia muito gol de bola parada e reduziu, né, esses gols de bola parada. Ele chama Nicolas Rover, tá? Se não me falha a memória, eles pagaram 500 mil libras pelo passe de um treinador de bolas paradas. Isso fez muito resultado, tá? Não à toa, o Arsenal foi o time que mais marcou de bolas paradas na Premier League. E assim, é um time muito fácil de trabalhar esse tipo de situação. Poderia citar também a Roma, que é padrão da Roma, né? Uma bola parada muito forte. O Sporting em Portugal também tem uma bola parada muito forte. Mas para citar um que está um pouco fora do mainstream, foi a Fiorentina, que para mim foi uma surpresa. Tem o Cristiano Biraghi, que é um lateral esquerdo italiano muito forte na bola parada, então tanto bola na área, né, de falta indireta, quanto escanteio, acabei pegando algumas boas situações e gols a favor. E aí, meus amigos, a gente falou de bola parada, não tem como não falar da Betfair.
Para quem não sabe, essa estratégia de bola parada que eu respondi a pergunta é basicamente a gente comprar a posição, seja no back, seja no lay, seja no mercado de gols, a favor de uma equipe para ela fazer o gol naquela bola parada. Caso esse gol não aconteça, eu fecho a minha posição. Isso só é possível por conta do mercado de exchange da Betfair, onde dá essa possibilidade de a gente entrar e sair com muita facilidade. Então, se você não tem conta Betfair, é punter, né, apostador comum, cria sua conta pelo link que vai estar aí abaixo na descrição. Boa, Gabi, agora a pergunta aqui do Felipe Moraes. Nas primeiras rodadas de um campeonato, você fica com mais cautela? Sim, não tem como, tá? Muita gente, inclusive que eu conheço, né, costuma trabalhar essas primeiras rodadas de campeonato reduzindo um pouco a stake, tá? Que não é o meu caso. Eu prefiro continuar trabalhando com a stake normal. Porém, eu evito de trabalhar situações que sejam, vamos dizer assim, um pouco menos seguras, né? A gente não tem nenhuma segurança nesse mês. Às vezes o time vai fazer o gol no primeiro lance, no primeiro ataque. Outra hora ele vai tomar o gol no primeiro ataque. Mas aí eu prefiro pegar situações que estejam um pouco mais claras, digamos assim. Sabe aquela situação muito padrão, escancarado, que seu pai, seu tio passar atrás e falar, pô, esse time vai fazer o gol, sabe? Então, eu prefiro trabalhar esse tipo de situação, porque de fato, começo de campeonato é muito estudo de equipe e naturalmente vai ter mudanças no elenco, né? Ou seja, jogadores novos com características diferentes, treinadores diferentes que acabam mudando também os esquemas. Então, assim, uma dica que eu dou pra você, vai começar o Campeonato Brasileiro logo menos, né? Provavelmente esse vídeo vai um pouco antes. Eu indico que você observe muito mais do que clique muito mais nessas primeiras rodadas. Gabica, responda isso daqui. Opa, não, Gabica? Jonas. Ó, veio uma pergunta punter aqui, muito mais voltada para a área que o Jonas manja, do Ri Miranda. Ele perguntou aqui, ó, dá para ser punter numa exchange? Gabica, é o seguinte, exchange, o que significa, né? Basicamente é voltado mais para o trade esportivo, mas dá sim para você ser um apostador punter, né? Ou seja, fazer só apostas esportivas sem esse intuito de ficar saindo e entrando das posições, né? Você entra basicamente e espera o resultado final do jogo e é basicamente isso que é ser punter, né? Dá sim para ser punter numa exchange, porém depende. Por quê? Depende de dois fatores. Primeiro, se você trabalha em campeonatos grandes, dá tranquilo. Por quê? Porque você vai encontrar esses campeonatos grandes para você apostar na exchange, na Betfair, enfim. E você vai encontrar com bons limites, inclusive, com boas odds, boas cotações. Então, para campeonatos grandes, a exchange é uma boa opção se você é um punter, tá? Já se você atua em campeonatos pequenos, por exemplo, campeonatos regionais, que é o meu caso, né? Eu sou especialista de campeonatos sub-20, campeonatos femininos, campeonatos estaduais. Se você é especialista desse tipo de campeonato, aí a exchange vai ficar um pouco complicado de você trabalhar, porque você não vai encontrar uma liquidez interessante, então o gap das odds do back e do lay ali vai ser um gap muito grande, e aí basicamente vai ser impossível de você conseguir trabalhar, além de que essas odds, né, na exchange para esses campeonatos menores são disponibilizadas mais perto ali do dia do jogo, então pode ser que você já pegue um mercado mais ajustado e fique mais difícil de você encontrar a aposta de valor, tá? Outro ponto importante relacionado, né, o segundo fator aqui em relação a essa pergunta é que depende também do mercado que você atua. Se você atua nos principais mercados, como o mercado de vitória, né, o match odds, mercado de gols, mercado de intervalo HT, se você atua nesses mercados, dá tranquilo também, obviamente atuando nos campeonatos grandes. Já se você atua em mercados mais recreativos, vamos dizer assim, no mercado de escanteios, mercados, por exemplo, de estatísticas, em que você só vai encontrar numa Bet365, numa Betano da vida, aí fica um pouco mais complicado de você atuar como punter numa exchange, tá? Então, dependendo desses dois fatores, você consegue ou não trabalhar aí, basicamente depende do seu foco. Se são campeonatos grandes, os principais mercados, dá para trabalhar tranquilo, inclusive é recomendado, porque você vai encontrar bons limites e boas odds lá na Betfair, beleza? Agora, Gabi, a pergunta aqui do Vini, nosso parceiro aqui do Clube da Aposta. Quem é o maior de Minas? Cuidado com a resposta. Eu sabia, velho, na hora que falou assim, o Vini, falei, vem bomba aqui. Ó, Vini, eu não vou ficar em cima do muro aqui não, hein? Pra mim, Vini, não é porque você é cruzeirense não, mas pra mim o Cruzeiro é maior de Minas. O Atlético Mineiro tem toda a sua história, principalmente a história recente do Atlético Mineiro é muito maior do que a do Cruzeiro, se a gente pegar um recorte aí, talvez dos últimos 5 anos. Mas eu acho que de modo geral, desde a fundação de uma equipe a outra equipe, eu acho que o Cruzeiro sempre foi um time mais vencedor, um time
de ganhar mais títulos, né? E, enfim, 2 torcidas também bem legais, bem interessantes em relação à torcida, mas eu acho que como grandeza, juntando títulos, entre outras cositas mais, eu fico com o Cruzeiro. Desculpe os atleticanos, o Murilo do clube vai ficar chateado comigo, mas enfim, pra mim é o Cruzeiro. Eu já vou aproveitar e pedir a opinião do Jonas aqui, que ele tem uma opinião diferente, hein? Ó, Vini, o maior de Minas é o Vila Nova, tá? Não é Atlético, não é Cruzeiro, não é América Mineiro, é o Vila Nova. Ai, 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 hein? Todo mundo já sabia, a gente acreditava. Ah, no papel o time não é tão ruim assim. Esse foi o vídeo, galera. Primeiro, pergunte ao Gabi, que espero que vocês tenham gostado. Comenta bastante aí, já deixa sua pergunta, fala, Gabica, gostei, não gostei, pô, eu acho que tem que ser isso, tem aquilo. Lembrando que eu não vou responder só pergunta de trading ou de apostas, vou responder também pergunta de futebol ou qualquer outra coisa que vocês quiserem saber, tá? É realmente pra vocês perguntarem ao Gabi o que vocês quiserem. Valeu? Tamo junto, até a próxima.